Sejam bem-vindos a mais um TV Pet Show, um programa feito especialmente para os apaixonados por animais. E olha, o programa de hoje está sensacional. Olha só o que nós preparamos. Vamos falar sobre anestesiologia na medicina veterinária com o Dr. Anísio Teixeira. Você vai se apaixonar pela raça de gatos Maine Coon. E o Dr. Bruno Pessoa fala sobre a reabilitação dos animais no Instituto Pro Silvestre. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. Para você que quer criar um coelho, a dica é atenção à alimentação. Coelhos são animais estritamente herbívoros, precisam comer uma quantidade de fibra maior. Então a ração não é base de alimentação, a ração ela é um complemento e a base da alimentação são folhas e um feno de boa qualidade. Eu estou aqui com o Bruno Machado. Tudo bem, Bruno? Tudo ótimo. Olha, o Bruno é criador de Maine Coon. E eu não posso esconder, Bruno, a alegria de estar aqui, porque pela primeira vez eu estou conhecendo pessoalmente a raça Maine Coon, que é uma raça de gato. E para quem não conhece, eu acho que assim como eu vai se apaixonar, porque eu já era apaixonada antes de conhecer e agora estou mais ainda. Bruno, fala um pouquinho da origem dessa raça para quem não conhece. Com certeza. O Maine Coon, o primeiro nome, ele já descreve de onde é o animal, né? De onde ele é nativo. Ele é nativo do estado do Maine, nos Estados Unidos. Ele é o conhecido como o maior animal doméstico existente, né? E o Maine Coon, ele surgiu aí do cruzamento aí de gatos domésticos europeus de pelo longo que vieram junto ao homem para a América e cruzaram com os gatos domésticos lá daquela localidade, lá do Maine. E aí surgiu essa raça maravilhosa. E gigante, né? Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho do tamanho, porque eu não sei se em casa dá para entender, dá para perceber o tamanho dele. Qual é o tamanho máximo que chega o Maine Coon? Sim, o Maine Coon ele é medido da ponta do focinho ao rabo, né? Então, ele pode chegar no seu tamanho final a cerca de 1 metro de comprimento e também ele tem uma altura grande para a raça felina. Ele pode chegar a 40 centímetros de altura. Então, é um animal realmente bem longo e grande. E aí eu vou fazer uma pergunta que eu acho que muita gente faz. Porque antes de vir pra cá, eu comentei com algumas pessoas de grupo de gatos que ia fazer uma matéria com o Maine Coon. E aí eles falaram, Catuxa, mais um gato grande. Se ele se zangar e pegar meus outros gatos, como é a personalidade dele? Então, eu antes do Maine Coon, eu já possuía gatos de outras, tanto gato de raça como SRD. E foi uma preocupação que eu também tive antes de adquirir os Maine Coon, porque um gato desse tamanho poderia vir machucar meus gatos que eu já tinha, então isso eu estudei bem antes de adquirir. O Maine Coon ele é conhecido como o gigante gentil. Às vezes eu até brinco, eu digo que ele não tem noção do tamanho e da força que ele tem, porque ele é muito meigo, dócil. Os gatos aqui de casa às vezes brincam, passam por cima dele, brincam de uma forma até que nos preocupa, mas ele é sempre esse jeito tranquilo que você pode ver aqui, passional, meigo, dócil. Adora crianças. Uma dica para quem tem criança. Quando eu cheguei aqui, eu vi, ele já é pai, né? Sim. Já tem os filhotes aqui, e eu achava que eram gatos adultos. Mas você disse que tem 3 meses. E aí, como é que eu sei, assim, como é que eu olho para um gato e pelas características eu sei que é um Maine Coon? O que é que tem que diferencia, assim, das outras raças? Então, o Maine Coon, ele tem umas particularidades bem interessantes, que primeiramente é o focinho, né? A gente chama de box, é um box bem quadrado, bem definido, essa cara que as pessoas falam, cara de mal, né? Então é oriundo do box, dessas orelhas bem verticais bem assim, e bem harmonizadas com a cabeça também, que é grande, né? Eu acho que pela minha mão aqui as pessoas podem dimensionar o tamanho da cabeça dele. E aí tem outras características, a pata, a estrutura dele é uma estrutura bem robusta, né? O tamanho dessa pata. É um animal muito preparado para o frio, né? Que a área do Maine é uma área bem fria. Então é um animal de pelagem bem longa aqui na área da barriga. É um animal que tem uma cauda
bem grande, a cauda dele é outro destaque. A cauda dele pode chegar a 36 centímetros de comprimento, só a cauda. Então é uma característica dele, esse rabo Sim, bem grande. Sim, até em exposições é um item que é visto, que é a cauda chegar junto à nuca dele. Bruno, e a questão da alimentação é diferenciada e a quantidade também tem diferença? Então, primeiramente a alimentação ela tem que ser uma alimentação super premium, né? Eu costumo falar que não só para o Maine Coon, mas qualquer animal, você tendo condição de dar uma ração super premium, é o ideal, porque é uma ração totalmente balanceada, uma ração totalmente já preparada para tudo que o seu animal vai precisar. Com relação à quantidade, como eu também disse, o animal, o Maine Coon, ele cresce até os 4, 5 anos. Então, a gente vai fazendo esse acompanhamento proporcional de quantidade, de qualidade, do tipo de ração que você vai dar para cada fase do animal. Então, é feito esse acompanhamento. Mas um animal tamanho final, que ainda não é o caso dele, né? Mas um animal adulto, tamanho final, ele se alimenta em média de 130 gramas dia. Entendi. Bruno, só uma curiosidade, eu não consegui contar. Quantos gatos você tem aqui? Então, não contando os filhotes... Não são todos Maine Coon, ele cria outras raças, cria gato sem raça definida, né? Sim, mas... Você é um amante dos felinos. Sou, sempre fui. Mas os demais gatos são só mesmo nossos, pet, sem criação como é o Maine Coon. Mas eu tenho um total de 6 gatos, tá? Não conto os filhotes, né? Não contando os filhotes, eu tenho 6 gatos. Busco ter mais, com certeza terei mais. Como você disse, eu sou amante dos felinos. Verdade. Bruno, e pra quem? Eu acho que muita gente que tá assistindo agora vai ficar apaixonada e vai querer ter um gigante gentil em casa. O que é que você aconselha? Olha, eu aconselho primeiramente isso não só para Maine Coon, mas quem busca um animal de raça, buscar um criador sério, certo? Quando a gente fala um criador sério, é um criador que é filiado a uma federação, a um clube, que ele tem regras para a criação dele, que você não tenha os animais como simplesmente uma fonte de renda, não, você tenha regras para criar o animal, regras da sua residência, o que você tem que proporcionar ao animal. Verdade. Isso é a primeira coisa. Segundo, uma assistência veterinária todo o tempo. Meus filhotes saem daqui de casa e uma das cláusulas que eu sempre coloco para os tutores: levem no seu veterinário de confiança. Aqui estão todos os exames dos pais, completo, mapeamento genético, que é uma coisa importantíssima. Tudo isso um criador sério vai proporcionar. Com né? toda certeza. Olha, Bruno, muito obrigada. Estou muito feliz de estar fazendo essa matéria, muito feliz de ter conhecido você, sua casa, esses felinos, que eu sou apaixonada também. Mas antes de encerrar, fala suas redes sociais para quem quiser acompanhar o trabalho. Positivo. Eu estou no Instagram, @gatil.esvermi, tá? Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, na medida do possível a gente responde vocês, qualquer dúvida sobre a raça, a gente está aberto aí para tirar qualquer dúvida, tanto da raça quanto felinos em geral. Obrigada, Bruno. Eu queria agradecer esse rapaz, que foi super paciente, passou a matéria todinha aqui. Agora saiu, pronto, só porque eu falei. Eu estou aqui com o Dr. Anísio Teixeira, médico veterinário que atua na área de anestesiologia e cardiologia. Tudo bem, doutor? Tudo bem, sim. É um prazer estar com vocês para ajudar nas dúvidas, no que a gente puder contribuir para todo mundo. O prazer é todo nosso. O senhor atua em 2 áreas, mas hoje nós vamos falar especificamente de anestesia, porque é assim um tema que deixa o tutor receoso. Não sei se o senhor tem essa opinião, mas quando a gente se fala em anestesia, todo mundo já fica... Com certeza, é um filho que a gente está indo para algum procedimento anestésico. Lembrar sempre que na anestesia veterinária, nós levamos os nossos filhos, os nossos,
para procedimentos que têm uma justificativa, então tem uma vantagem na qualidade de vida desse animal, seja para curar uma doença, para prevenir, para tratar alguma doença e assim outras justificativas. Uma dúvida recorrente que muita gente me pergunta. Na medicina humana, eu tenho o direito de ter uma consulta prévia, de tirar minhas dúvidas e perguntar. Na veterinária, eu posso, como tutora, fazer isso com o senhor, conversar antes? Claro, com certeza. É explicado para o tutor que existem os riscos anestésicos, então é interessante que você converse com o seu anestesista, porque não existe procedimento anestésico seguro, existe um anestesista seguro. O anestesista ele conversa e explica os benefícios e as vantagens de estar realizando aquele procedimento anestésico. Então, se o risco for melhor do que o benefício, então a gente não faz a cirurgia. Já se o benefício for maior, é indicado o procedimento cirúrgico. Entendi, doutor. Então, cada caso é um caso, né? Tudo tem que ser avaliado individualmente. Com certeza, não é receita de bolo que a gente brinca. Cada animal, varia de acordo com a idade, varia de acordo com a raça, de acordo com o sexo. Cada animal é individual. Era exatamente o que eu ia perguntar. Muita gente que tem animais idosos e precisam passar por um procedimento já ficam muito mais apreensivos do que se fossem mais novos. Tem alguma diferença, doutor, de idade ou de raça também? Tem um procedimento específico? Eu falo para todos os meus pacientes, todos os tutores, não existe idade específica, velhice não é doença. Conforme os anos vão passando, vamos adquirindo mais experiências, e os animaizinhos também. Então, assim, o metabolismo da gente, com o passar do tempo, ele vai diminuindo dos animais da mesma forma. Ou seja, a gente tem que adequar para cada animal. Mas muitas vezes a gente opera animaizinhos de 14, 15 anos e eles acordam super bem de vários procedimentos, inclusive procedimentos complicados, diferentemente de alguns animais mais jovens que não se dão tão bem ou não se recuperam tão bem quanto esses animaizinhos mais velhos. Por isso que você tem que conversar com o seu anestesista, poder tirar as dúvidas e explicar. Doutor, e o tempo? O tempo de cirurgia, ele influencia na questão de risco mesmo, propriamente falando? Se a cirurgia for muito longa, tem um risco maior? Pronto. O tempo também é outro fator super importante. A anestesia, ela é um voo. Então, se nós... o maior risco é na decolagem e na aterrissagem. Mas, assim, se passarmos muito tempo nos procedimentos, as complicações elas acabam aparecendo. Então, por isso que muitas vezes não é recomendado passar por vários procedimentos cirúrgicos no mesmo procedimento anestésico. Então, a gente muitas vezes faz um procedimento de cada vez, do que passar 2, 3 horas com animaizinhos em anestesia. Então é muito parecido com a medicina humana, né? Quanto menos tempo, menos risco de aparecer algum fato inédito que não esteja esperando. Com né, certeza. doutor? E principalmente a gente tem que perceber que não é só a anestesia, é o pós-operatório. Então, um procedimento maior precisa de uma recuperação mais delicada, mais cuidadosa. Os procedimentos menores, mais rápidos, a recuperação é bem melhor. Existe, doutor, questão de alimentação, exame, tem que ter um cuidado específico antes e depois? Sempre é explicado, por isso que é importante da consulta anestésica. A questão do jejum, seja ele hídrico e alimentar. Em média, se preconiza animais de pequeno porte a partir de 6 horas de alimentar e hídrico 4 horas. Porém, tem animais que a gente suspende o jejum alimentar, tem animais que a gente suspende o jejum hídrico, então tudo vai variar de acordo com cada caso, mas em média, pelo menos 6 horas de alimentação úmida e 4 horas de alimentação de hidratação, de líquidos. Entendi. Agora uma pergunta bem leiga, o senhor fica o tempo inteiro da cirurgia, o anestesiologista tem que estar junto ali ou pode... Pronto, como eu falei, o anestesista, ele é responsável por monitorar todo o transanestésico, ou seja, desde a indução, da medicação para anestésica, da indução e da recuperação. Então, eu sempre gosto de comparar, é o procedimento, é aquele momento mais seguro na vida de um animal, porque sempre vai ter um anestesista específico, especializado na área, específico só para ver como é que está a frequência cardíaca, como está a pressão, se o animalzinho está respirando e como ele está respirando. Então, como sempre tem uma justificativa, sempre gosto de falar, é o procedimento que sempre vai ter um veterinário específico por todo aquele momento. Eu vou pedir para o senhor dar um recado agora, antes de finalizar.
Quando eu anunciei no meu Instagram que eu ia falar sobre isso, já teve uma pessoa que perguntou: "Ó, eu quero receber essa matéria porque eu preciso fazer uma cirurgia no meu cachorro e eu estou muito preocupado com a anestesia." Então, o recado que o senhor dá para os tutores que têm esse receio, essa preocupação? Assim, pessoal, confiem. O anestesista ele está lá para poder proporcionar um bem para o seu animal. Entendemos que tem os riscos, mas principalmente confie no seu anestesista, converse, tire as dúvidas. Como é conversado com o cirurgião, também converse com o seu anestesista, porque muito vai da confiança. Normalmente os tutores chegam para a gente com tantos receios, com tantos medos por não conhecer. Quando a gente explica, conversa, os tutores já saem com outra visão, já saem totalmente esclarecidos e confiantes no procedimento. Como eu falei, o anestesista está lá para ter a segurança do procedimento. Então, converse com o seu anestesista. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Antes de encerrar, suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Aqui. Pronto. Minha rede social é pet.core. Lá eu vou postando dia a dia dos procedimentos, tanto anestésicos como cardiológicos, hein? E a gente tem meus contatos. O que vocês puderem, tiverem de dúvidas do dia a dia, a gente sempre levanta temas e enquetes para tutores, veterinários, enfim. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Nada. Muito obrigado. Agradeço a todos. Gente, eu estou aqui com o Dr. Bruno Pessoa, médico veterinário, doutorando em animais silvestres e vice-presidente do Instituto Pro Silvestre. Tudo bem, doutor? Olá, Catuxa, tudo em paz. Doutor, nós trouxemos o senhor aqui justamente porque é um papel fundamental para o Instituto Pro Silvestre, né? São os veterinários. E é um trabalho grande, né, doutor? Isso, é um trabalho assim imenso, porque há uma complexidade de se compreender um animal silvestre, né? Que por questões fisiológicas, questões anatômicas, diferem muito dos animais domésticos, que são os cães, os gatos, né? É isso que eu pensei. Um médico que ele fica especialista em animais silvestres tem que estudar muita coisa, muito corpo diferente. Tem que estudar muito e, assim, trabalhar um pouco a humildade e saber que nós nunca estamos prontos, porque, assim, de repente, até mesmo assim, das aves, a gente vê que nós temos aqui, nós temos as gêmeas que têm quase 1,5 m. A gente vai trabalhar com beija-flor, que pesa 8 gramas. Então, assim, sempre a gente está no processo de aprendizagem. Embora a gente compreenda as aves, embora a gente compreenda os mamíferos, a gente vai ver as particularidades de cada um para poder atuar de forma correta e digna. Então, é um trabalho bem feito, né? E é isso que eu acho fantástico, viu, doutor? Parabéns pelo seu trabalho e parabéns pela sua disponibilidade de trabalhar num projeto tão nobre como o Instituto Pro Silvestre. Acaba sendo uma questão mesmo de honra, de profissão, né? E eu acabei não agradecendo a questão desse espaço, né, que a TV Pet Show abre pra gente. Então, muitíssimo obrigado, Catuxa. Nós que agradecemos. Nós tivemos aqui a Elisiane, que é a presidente do Instituto, e ela falou muito da importância do seu trabalho para o Instituto. E a gente queria falar um pouco disso. Ela falou até quando os animais são resgatados, e agora a gente queria falar a partir de quando são resgatados, como é todo esse trabalho? Processo. Nós temos duas frentes, né, desses animais. Nós temos animais que a gente recebe, que são animais de resgates, que geralmente eles sofreram alguma ação antrópica, às vezes é questão de uma ave que se encheu no ninho de cerol, às vezes é uma onça que foi atropelada, ou então um guaxinim, então assim, isso acaba chegando esses animais até a gente, ou então os animais que são oriundos do tráfico, né, e quando vem oriundos do tráfico, geralmente são animais que vêm de feira, que geralmente a maioria são aves. O que acontece? Esses animais, quando chegam até a gente faz um trabalho de triagem. Para quê? Para saber se esses animais estão aptos à natureza, se eles têm lesões, se eles precisam passar por algum tipo de exame, seja um raio-x, seja uma tomografia, que a gente também consegue fazer tomografia desses indivíduos com nossas clínicas parceiras. Então, assim, a partir do momento que a gente faz um diagnóstico desse indivíduo, a gente vai para o processo de reabilitação. Tem alguns animais, que geralmente os que chegam das feiras, eles são animais que são recém-capturados, são animais bravios, chamados bravios. Então, esses animais que estão nesse processo, que são bravios ainda, então eles precisam de um retorno mais rápido à natureza. Por quê? Pela questão do estresse. Então, cada vez que esses animais ficam presos, há um estresse bem maior, aí altera a questão de nutrição, e acaba ficando com a imunidade baixa e acaba adoecendo. Então, esses animais que chegam nesse estado e que são rápidos a voltar, então, o processo é muito rápido. A gente fica 3 dias com ele, faz a questão de fazer um equilíbrio fisiológico dele, a questão de uma nutrição, de acabar um pouco com a desidratação, para poder serem soltos. Mas aí tem aqueles outros que realmente precisam, às vezes, do quê? De um cuidado maior. Às vezes, quando é um animal que vem com uma lesão em asa, porque às vezes eles ficam naqueles ambientes que são
inóspitos, né? Colocam às vezes 20 Muitos animais, num aqueles espaço quadradinhos pequeno. pequenininhos, e acaba vindo às vezes com fratura em asa, fratura em pata. Aí às vezes os animais precisam passar por um outro procedimento maior, às vezes até mesmo cirurgia. Aí então os animais ficam um tempo maior com a gente, internados, a gente faz toda a avaliação depois desse internamento, a gente vê se for uma ave, faz a questão de voo, se ele está voando, se ele não está voando, para retornar à natureza. Se for uma questão, seja um predador, uma ave de rapina, um gavião, a gente tem que ver se ele está apto a predar, apto a caçar, porque ele precisa caçar, precisa se alimentar no meio ambiente. Então, assim, a gente precisa fazer esse trabalho com ele também. Se for uma questão de onças, que a gente já teve até com 2 onças agora lá no CETES, então tem que fazer todo esse processo, às vezes, de acompanhar o crescimento desse indivíduo, fazer uma nutrição adequada para poder ter desenvolvimento de musculatura, desenvolvimento ósseo, e saber depois se esse animal está apto à caça, porque são predadores, querendo ou não. E depois que faz todo esse processo que a gente faz a examinação e vê se há possibilidade da soltura ou não. Lembrando que todos os animais que passam pelo estudo Pro-Silvestre, o retorno sempre que a gente pensa que é o retorno à natureza. O objetivo final é retornar. Claro que nem sempre os indivíduos conseguem realmente ter esse objetivo final, mas se não, a gente tenta trabalhar uma qualidade de vida com eles, né? Doutor, e quando chega, eu fico pensando, quando vem esses animais do tráfico, geralmente vêm em muita quantidade. E como é que é feito? Como é que você se disponibiliza para pegar? É um regime de plantão? Isso? A gente fica, às vezes, em regime de plantão. Tipo assim, se a DPMA vai fazer uma operação, às vezes, assim, a gente já fica um pouco de salvaguarda, geralmente eles fazem esses plantões, esses procedimentos no final de semana, que são onde tem as feiras. E nós temos um trabalho muito bacana, que é o trabalho com nossos corupiras, que a gente chama, que são nossos voluntariados, que são geralmente estudantes de veterinária, estudantes de zootecnia, de biologia, que dão esse suporte para a gente. Então, quando tem uma ação dessa, a gente tem toda uma equipe formada para poder fazer o mais rápido possível, dar um suporte para esses indivíduos que chegam até o Instituto. E chega morto, doutor, no meio Chega. Infelizmente chega, principalmente aves, chegam muitas aves mortas. Mas assim, o que a gente tem trabalhado hoje em dia? Porque assim, com esse trabalho em conjunto, com o DPMA, também o trabalho junto com bombeiros, o que a gente pede para eles? De ser o mais rápido possível no transporte desses indivíduos. Porque a questão da agilidade pode ser a questão de salvar a vida desses indivíduos, entendeu? Então assim, hoje em dia a gente diminuiu muito a questão da mortalidade. Por quê? Porque a gente sabe que os outros órgãos parceiros da gente, como o CETES, como os locais que podem receber esses indivíduos, acabam sendo, quando é final de semana, feriado, aquela questão de ser um órgão que não funciona, a questão, né? Então, assim, aparece o Instituto Pro-Silvestre e a gente consegue receber esses animais. O que acontecia anteriormente? Às vezes os animais eram prendidos no sábado e entregues só na segunda, então aumentava ainda mais o índice de mortalidade. E hoje em dia, não, seria recebido no sábado a gente está de prontidão, já pronto para atender esses indivíduos. E aí, o que acontece quando tem que ficar um tempo sob seus cuidados? Aí, onde é que fica, doutor? Assim, nós temos não tem um abrigo, né? Tem que contar com o voluntariado. Nós temos, assim, várias questões. Porque, assim, nós temos alguns recintos, realmente, que são cadastrados junto com o IBAMA, que é em Aquiraz. Esses recintos, a gente tem lá grupos de psitacídeos, como papagaios e periquitos, que é para poder fazer a questão da socialização com outros indivíduos, assim como também a questão de reabilitação do voo. Formamos o grupo e depois, em áreas cadastradas do IBAMA, nós fazemos a soltura conjuntamente com o IBAMA ou SEMASSE. Mas nós temos esses animais que precisam de um cuidado maior. Aí aqui fica o nosso agradecimento das clínicas, a clínica Bicho do Mato, que realmente fica lá, internado, que juntamente com o Marcelo Jucá, que também é veterinário e também faz parte do Instituto Pro-Silvestre. Nós também temos a clínica Geração Silvestre, que também dá um suporte para a gente, assim também como o Centro de Olhos, que está sempre aberto com a doutora Misa. Fica o nosso muito obrigado, que a gente faz lá as tomografias, raio-x, exame de sangue. Então, assim, a gente tem esses parceiros com o Instituto Pro-Silvestre para poder realmente atender esses animais. Doutor, e a gente sabe, claro, que o objetivo final é voltar para o habitat. E quando não dá de jeito nenhum, aí o que é que acontece? Qual é o futuro desses animais? É o futuro, né? A gente fica um pouco triste porque realmente o nosso objetivo principal é a questão da soltura. Mas quando ele não está apto à natureza, aí nós temos alguns caminhos que a própria legalidade pode acontecer junto com os órgãos competentes, que é destinar para algumas instituições. Pode ser para pesquisa, assim como nós temos hoje em dia a parceria com a Universidade Estadual do Ceará, junto com o professor Vicente, que está fazendo a questão da reprodução e clonagem junto com os veados catingueiros, que é uma espécie ameaçada de extinção. Então, quando é um veado catingueiro, já tem esse projeto de ir para lá. Quando, de repente, é uma ave, a gente pode ver uma questão de um zoológico, quando esse animal não está apto a ser solto, ou então para criadouros. Nós também temos a questão do conservacionismo. Como assim, Bruno? Tem alguns animais que estão em perigo de extinção, né? Ou estão ameaçados, ou estão vulneráveis. Então, esses indivíduos, às vezes, eles não podem retornar à natureza, mas eles vão para projetos de conservação. Eles podem se tornar matrizes daquele projeto de reprodução, e a partir daquele projeto, os filhotes deles vão soltos à natureza. Fazem processo de reabilitação e serão soltos. Então, assim, enquanto esse animal ele não vai
digamos assim, exercer o papel ecológico dele solto, mas ele pode dar milhares de dados para a gente, de questão de biologia, de questão de pesquisa, de questão de reprodução, quer dizer, não é um animal que a gente pode dizer assim que está morto, ou então vamos eutanasiar porque ele não tem condições de retornar à natureza. Não, ele pode ter várias funções e pode nos ajudar, principalmente a questão de reprodução e principalmente a questão da biologia molecular mesmo. A gente compreender como são esses animais, que é uma lacuna muito grande de pesquisa com animais silvestres. Doutor, muitíssimo obrigado pela disponibilidade e pelo seu trabalho. Agora, antes de encerrar, eu gostaria muito que você falasse das redes sociais do Instituto para quem quiser acompanhar o trabalho. Tá certo, Catuxa. Fica aqui o nosso agradecimento à TV Pet Show, assim como também vamos falar um pouco na questão da nossa mídia social, né? Que o Instagram é @Instituto Prosilvestre e o site é institutoprosilvestre.org. Muito obrigada, doutor. A minha pet dica de hoje é: vamos aprender a conviver com os animais silvestres que estão adaptados às cidades? A coruja não traz má sorte. As serpentes não vão mamar nas mulheres que estão lactantes. Vamos aprender a respeitar esses animais. E agora é a vez do repórter mais amado do Brasil. Com você, Fuinha. Nha, 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 nha. Olá, pessoal. Repórter Fuinha informa. Fucei e aprendi sobre a raça canina Bichon Frise, com origem no Mediterrâneo e na França. Foi resultado de cruzamentos da raça Barbet com pequenos cães de colo brancos. Ficaram conhecidos como Barbichons. Presta atenção. São inteligentes, de porte pequeno, vivem bem em apartamentos, mas precisam de exercícios diários. Têm muita energia e são brincalhões. Nham, nham. Pode chegar a 30 centímetros de altura, viver entre 12 a 15 anos e pesar entre 7 a 12 quilos. Sua pelagem é fina, sedosa, na cor branco puro. Não deve e não gosta de ficar só. É usado para terapias e visitas em asilos e hospitais. E lembre, animais pintam um mundo melhor. Que pena, né, gente? O programa tá chegando ao fim, mas ainda dá tempo de deixar aquele recadinho que todo mundo gosta. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é lindo, faz uma foto ou vídeo e envia para o nosso WhatsApp. Perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Aproveita e se inscreve e ativa o sininho que é para dar aquele apoio. Ou então você pode nos acompanhar também pelo Spotify. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e lembrem-se, animais pintam o mundo melhor.